Vamos pensar, então, a questão das mídias e educação a partir do uso dos gêneros textuais em sala de aula. Tá? Óbvio que essas metodologias que a gente vai ver, elas seriam metodologias muito mais interessantes se a gente pudesse, numa aula presencial, praticar cada uma delas. Faria muito mais sentido para vocês. Mas o recurso que a gente tem nesse momento é esse recurso remoto, então eu vou me limitar a expor esses recursos e a partir daí depois a gente pode aproveitar num outro componente curricular que a gente venha a estudar para a gente aplicar esses recursos dos gêneros textuais, tá? Então, de um modo muito geral, a gente traz aqui alguns desses gêneros. Existem mais de 4.000 gêneros, tá? Então, mesmo que a gente quisesse, a gente não daria conta de ver todos, né? Levaria um ano, talvez, para a gente praticar todos. E aqui eu trago alguns que eu considero são mais importantes na hora de você usá-los como uma metodologia de aula na sua sala, né? O primeiro deles, e muita gente gosta disso, né, é utilizar o adivinha, ou elaborar adivinhas com base no texto, o que não é uma tarefa muito fácil para você preparar vários, mas no caso da criança, do jovem, se você pedir para ele preparar, é mais fácil ainda, e depois vocês só socializam isso, né? Então, vamos a alguns exemplos de adivinha só para vocês se situarem, né? O que é o que é? Feito para andar e não anda. Alguém sabe? A rua. Sapato? Pode ser sapato, pode ser a rua, né? O que é o que é? Tem cabeça e dente, não é bico, nem é gente. Não é bicho, nem é gente. Alho. É o alho. Pesquisou antes na internet, eu tenho certeza. O que é o que é? Não se come, mas é bom para se comer. Garfo ou colher? Aí, muito bem. Então, qual que é a graça disso? Muitas vezes pode não ter nenhuma graça o adivinho. Mas a questão não é essa. A questão é que quando você trabalha com adivinha ou com qualquer outro dos gêneros textuais, as sinapses dos dois lados do cérebro da criança começam a evoluir, o cérebro começa a aquecer e essa criança começa a se desenvolver melhor. Até para o adulto, adivinha é um recurso interessante. Uma outra questão que pode ser usada é a questão da ata. Pode parecer meio chato, mas muita gente termina a faculdade, faz pós-graduação e não sabe lavrar uma ata, que é relativamente simples. Cidade, o dia, mês e ano por extenso e tudo aquilo que aconteceu naquele momento. Onde a ata vai ser importante na vida de vocês? Justamente naquele momento dos estágios nos quais você, ao participar de uma reunião com os pais ou uma reunião com professores, você vai ser convidado a lavrar uma ata. Então, você precisa reportar naquele texto tudo aquilo que foi discutido naquela reunião. E muitas vezes não tem tempo de passar a limpo, tá? Então, você vai precisar ficar atento a isso, tá? Aventura. Histórias de aventura encantam crianças, jovens e adultos. Elas servem para estimular campos da emoção no cérebro, criam expectativa, medo, tensão, mas ao final, de fato, elas encantam. Então, se você pegar determinada situação de aprendizagem, né, a química, ou a matemática, ou a própria língua portuguesa, e dizer para a criança, para o jovem, para o adulto, olha, eu quero que você recorde na sua mente, então você já está utilizando uma habilidade, que é recordar.
uma situação de aventura na qual ou a qual você viveu dentro dessa área da geografia, da área da matemática ou da área de português e assim por diante. Eu vou dar um exemplo, então, por favor, não riam. Alguém aí é de Piaçu? Ninguém de Piaçu. Graças a Deus, vocês não vão contar essa história lá. Né? Um dia eu e minha mãe estávamos visitando uns parentes nossos lá. E aí eu falei para minha mãe assim: mãe, eu vou dar uma volta na cidade. Eu tinha 12 anos, quando muito. E aí eu fui, andei na cidade e quando foi na hora de voltar, eu não sabia como é que eu voltava. Eu esqueci a ordem das ruas e não sabia como voltar. Ainda bem que eu, né, conheci o pessoal também era conhecido e tal. E aí, depois de 1h30 tentando voltar para casa lá e tal, eu consegui chegar, né? Cheguei suando. E aí minha mãe falou assim, uai, você se perdeu? Eu falei, não, imagina, conheço a cidade, não sei o quê, né? Então, essa seria uma história de aventura na área geográfica, né? Porque eu precisei usar a geografia, precisei usar o conhecimento, conversar com as pessoas para que eu pudesse, então, lembrar como é que eu ia voltar para casa. Então, é um exemplo. A criança vai escrever essa história, o jovem, o adulto, enfim, e depois ele vai contar isso em sala de aula. É uma metodologia bastante interessante e muito interativa também, né? Questão do gênero biográfico, né? Você pode usar isso tanto para você quanto para terceiros. Então, você vai pedir para o estudante, por exemplo, para ele fazer uma pesquisa sobre a vida do Paulo Freire, conforme está aí. Ou sobre a vida do pai dele, ou da mãe dele, ou sobre a vida de um parente, ou sobre a vida de uma personalidade, né? Então, esse recurso é bastante interessante porque envolve pesquisa, envolve conhecimento, envolve escrita, né? E vai estimular essa aprendizagem desse indivíduo. Tá? Questão do blog, eu não sei quantos já leram blog, já tiveram blog, o Aurélio já teve um blog que eu lembro, né? Ensinava como é que criava blog também. Blog foi um recurso muito interessante nos anos 90 e início desse século. Em alguns casos ele está em desuso, mas existem muitas pessoas que ficaram famosas como blogueiros, blogueiras, justamente utilizando esse recurso. Qual é a sacada? A sacada é que você pode, ao ministrar uma disciplina para uma turma, criar um blog no qual cada um deles pode postar ali as experiências que eles foram tendo ao longo da disciplina, né? Então, é um recurso que ainda pode ser utilizado, os blogs eles são de graça e estão aí para as pessoas utilizarem como quiserem. Cardápio também é um tipo de gênero textual. Pode pegar. E aqui o cara teve uma ideia muito interessante, que foi o seguinte, ele criou uma camiseta com os principais itens que ele utilizaria em uma viagem, e ao utilizar essa camiseta, ele poderia ir para qualquer lugar do mundo, porque as pessoas com facilidade entenderiam ele, e ele necessariamente não precisaria saber a língua daquele lugar. Mas existem outras formas de cardápio, por exemplo, né? O cardápio de um determinado assunto que você vai trabalhar, e aí cada aluno pode fazer esse cardápio no caderno dele, ou seja, quais os pontos que ele gostaria de absorver ali daquele conteúdo, né? Então, funciona também como uma sala de aula invertida e pode ser bastante interessante. Fazer recurso de carta pessoal, de carta comercial, de bilhete, também é um recurso de aprendizagem valioso, né? Você pode pedir, por exemplo, terminou de estudar um determinado teórico, estudou ali Lucchese, ou então
Gilberto Freire, ou então Libânio, ou então o próprio Paulo Freire. E aí você vai dizer para o aluno assim, agora você vai escrever uma carta pessoal para essa pessoa. Pessoal para pessoa. Ficou esquisito isso. E aí vocês viram isso acontecer naquele filme que vocês assistiram, que foi o Escritores da Liberdade. Eles escreveram as cartas para a mulher que foi salva pela Anne Frank, e depois eles tiveram a ideia de enviar essas cartas para ela, né? E foram mais longe ainda, tiveram a ideia de trazê-la para visitar a escola deles, tá bom? Então, é um recurso interessante também. Fazer cartazes e banners pode ser um recurso ainda válido. Os cartazes eles estão meio démodé, cartazes de cartolina, por exemplo, mas na pedagogia a gente utiliza isso muito e na escola também. Se de repente realiza um projeto ou uma pesquisa com os alunos, e aí você pede que eles façam os banners ou cartazes como forma de fechamento daquele assunto. O banner talvez não seja tão conhecido de todos vocês, mas no ensino superior a gente utiliza muito banner, principalmente em congressos, eventos, né? E esse recurso, ele é importante porque ele garante uma comunicação ou exposição de banner, pôster, e isso vale ponto no currículo também, né? A charge, todos os jornais, todos os dias, e a internet como um todo, está cheia de charges. Fazer uma charge, muitas vezes, é uma arte, mas utilizar de charges, ou seja, por exemplo, você pedir para o estudante que ele encontre uma charge sobre determinado assunto. Essa charge pode ser trazida para a sala de aula, e aí você pode ou montar cartazes ou colar em determinada parede para que todos possam ter acesso a isso. É um recurso dinâmico que mobiliza toda a sala ou toda a escola e pode ser muito válido. O que é mais interessante na charge, pessoal, é que a charge sempre tem uma conotação crítica, né? Ou seja, vou citar esse exemplo aqui. Que escola você queria ver campeã em 2015 ou em 2022, filho? E aí a criança, num tom crítico, obviamente, responde: a escola pública, pai. Né? Porque pensa-se muito em carnaval, que não é algo, embora seja um grande evento cultural, demanda não só recursos financeiros, mas estrutura que a própria educação não tem. Então, pedir para o aluno explicar aquela charge também é interessante nesse sentido. Tá? O chat. O WhatsApp, ele virou uma espécie de chat. Né? Porque um coloca um assunto, outro coloca outro assunto, um coloca uma figurinha, outro responde. No fim, vira uma bagunça danada, mas é interessante, é um recurso de comunicação interessante que permite que você esteja conectado com os seus alunos. Né? Questão das crônicas também. Pode ser utilizado de várias maneiras, mas quando você chega para o aluno e diz assim, como foram suas férias? Ou como foi o feriado? Como foi a semana do saco cheio? Escreva sobre isso ou conte uma história que você viveu durante essa semana. Então, aquilo que ele escrever, grosso modo, será uma crônica. E essas crônicas podem ser faladas, podem ser lidas, podem ser fixadas na escola, no mural, né? E todos podem ter acesso a isso, podem ser colocadas na internet, né? Então, vale a pena investir em crônica. A crônica desenvolve não só a imaginação, mas a percepção do indivíduo e também é um recurso poderoso. Assim como diário pessoal, diário de bordo, agenda e material de anotações. Fazer com que o aluno se organize e crie para o semestre dele, por exemplo, um diário pessoal ou um diário de bordo, daquilo que ele vai vivenciando, para que ele depois possa montar um portfólio disso, né?
Então, é um recurso que pode ser utilizado, não dá muito trabalho, ele pode fazer isso no próprio caderno, tá? E você vai colher resultados. Dentre os resultados que a gente pode colher, está o resultado da atenção e do foco, ou seja, ele vai ficar mais atento a datas, mais atento a eventos e etc. Tá? O discurso, pouco utilizado, mas que também é um recurso que pode ser observado. Por quê? Primeiro, porque a maioria das pessoas tem medo, tem dificuldade, tem receio, tem vergonha de falar em público. E quando você pede, por exemplo, em seminário acontece muito isso, você pede que o indivíduo vá lá na frente e fale sobre aquele assunto, né? Então, isso é uma forma de discurso e é uma forma que deve ser utilizada. O seminário é importante porque o aluno fala, porque ele se expõe, porque ele vai na frente, porque ele ganha palminha, mas principalmente porque ele fala. E-mail. Embora seja um recurso pouco utilizado em termos de aula, o e-mail ele pode ser trabalhado no sentido de fazer com que o aluno ele possa dar respostas a indagações que foram feitas. Por exemplo, tem professores nessa pandemia que não utilizaram Classroom, que não utilizaram WhatsApp, que só fizeram uso do e-mail. Então, em situações emergenciais, o e-mail ele pode ser uma ferramenta importante. É necessário, no entanto, a gente saber fazer bom uso dele. Né? E-mail, às vezes, dá muito problema, não chega, não envia o anexo, enfim. O gênero entrevista é um gênero fantástico, fantástico mesmo, pessoal. Quando a gente está falando sobre segurança, então você pode pedir para entrevistar policiais. Quando está falando do professor, e aí você pode pedir para a criança entrevistar professores, né? Ou qualquer outro segmento, médicos, enfermeiros, enfim. Então, o gênero entrevista, ele precisaria ser utilizado pelo menos uma vez a cada semestre em alguma atividade que esteja envolvendo os conteúdos trabalhados, tá? Fazer uso da entrevista é uma forma de desinibir a criança, de ajudar a criança, né? E hoje, com os recursos da internet, ela não precisa nem sair de casa para fazer essa entrevista. Essa semana, por exemplo, eu precisei ligar para o meu sogro e para a minha sogra, eles são de São Paulo, para que a minha filha fizesse uma entrevista com eles sobre a história deles, né? Quem foi o pai, quem foi a mãe, onde eles trabalharam e etc. Tá? O gênero fábula também é importante, você pedir para a criança criar uma fábula, uma historinha, né? Sobre determinado assunto, por exemplo. Ela contar um mito sobre como a caneta surgiu, ou sobre como a escola surgiu, ou sobre como o professor surgiu. Então, tudo isso mexe muito com a imaginação e acaba fazendo com que essa convivência dela com a sala de aula seja mais prazerosa. Né? O Facebook, da mesma maneira, né? Quando começou a pandemia, eu propus para uma turma que a gente criasse um grupo fechado dentro do Facebook para que as aulas acontecessem lá no Facebook, com o link lá, e todas as postagens também ficariam lá. Eles preferiram o Classroom, mas o Facebook ainda assim, dentro desse critério da sala ou do grupo fechado, ele pode ser um recurso importante também. Né? Você pode, por exemplo, criar um grupo fechado dentro do Facebook para você compartilhar conteúdos, assuntos, fotos ou outro tipo de material que você queira compartilhar ali. Né? Quando a gente pensa também em ficção científica, o cérebro da criança viaja literalmente. Né? Então, você perguntar assim, pedir para ela escrever como será a educação no futuro, né?
Como será o mundo daqui a 20 anos? Como será o trabalho daqui a 5, 10 anos? Tá? Então, é um recurso importante. Quando vocês lerem o último texto que está proposto para vocês, que já está lá na plataforma, vocês vão ver que existe um pouco de prospecção científica nele, ou seja, ele pensa como será o futuro da educação, né? E isso talvez vá fazer algum sentido para vocês, tá? Trabalhar com horóscopo é muito engraçado, pessoal. Por exemplo, não sei quem já leu, né, aquele post assim, os signos atravessando a rua, ou então os signos dentro da sala de aula. Então, você propor uma atividade assim é uma forma de autoconhecimento, eles conhecerem o signo deles, né? Lógico que o horóscopo não é ciência, mas é uma forma de dinamizar esse processo também, né? Como é que determinados signos se comportaria diante dessa situação ou diante desse conteúdo, enfim, tá? Questão dos informes ou conteúdos informativos também pode ser utilizado, né? Criar um informativo dentro da escola, um painel de informações, é um recurso importante. Instruções de uso, ou seja, eles elaborarem algumas instruções sobre como utilizar determinado conteúdo, determinada chave de leitura, determinado livro e assim por diante, tá? O jornal, tanto fazer jornal ao vivo, tem professores que usam esse recurso, né? Como criar um jornalzinho também dentro da escola, né? Sobre determinada prática ou determinado projeto que foi elaborado ali naquele contexto. Lendas, parlendas, mitos funcionam dentro desse mesmo nível também. Ou seja, faz com que a criança produza a imaginação e ela consiga, então, sentir mais prazer de estar presente em sala de aula. Lista de compras, né? Então, de repente, a gente vai trabalhar um assunto e aí a gente vai pensar, então, o que a gente vai precisar para trabalhar aquele assunto. Fazer uma maquete, por exemplo. E aí você propõe para cada criança que ela se organize ali no caderno dela e faça uma lista de materiais que ela vai precisar para construir, para fazer a maquete, para pensar aquilo, tá? Questão do meme, eu acho fantástico, né? Hoje, do nada, eu entrei no Instagram, aí eu vi aquele meme que eu mandei para vocês, né? E aí eu olhei o meme, a hora que eu olhei, eu falei, esse aqui que eu vou mandar para a aula de hoje, né? E o que é interessante no meme? O meme, ele chama a atenção, né? E ele estimula o riso e ele cria um vínculo seu com o aluno. Então, os alunos, principalmente no ensino médio, eles adoram meme. Quando a gente envia assim, eles ficam loucos, né? Achando graça. Questão do mistério, utilizar histórias de mistério também é interessante, né? Dá um pouquinho de medo, mas as crianças gostam de trabalhar com isso também. Ou contar histórias de mistério, né? Sobre determinado assunto, enfim, tá? O mito, como já foi mencionado, é importante tanto você levar as crianças a conhecerem a mitologia, quanto elas criarem mitos sobre determinadas situações ou reconhecerem que algumas histórias são fake news ou mitos, né? Dentro desse aspecto que a gente está pensando. Redigir ofícios também é um recurso que pode ser trabalhado, mas aí já a partir do 9º ano, não antes, né? Porque exige uma certa formalidade e quase todo mundo não sabe escrever ofício. Então, utilizar as regras do ofício é importante para que o indivíduo se desenvolva nesse sentido, né? Assim como a paródia, eu acho muito interessante. Quando eu comecei a dar aula no ensino médio, eu comecei a fazer paródia sobre os filósofos, e era muito bom, porque a paródia, o aluno aprende, porque é uma melodia que ele já conhece, né? E ele fixa aquele conteúdo de uma maneira mais rápida também, principalmente quando é ele que faz a paródia, né? Assim como a piada, tá? Então, a professora, o Joãozinho foi o único aluno da classe a fazer a lição de casa corretamente, a professora o parabenizou, mas ficou desconfiado, porque afinal era o Joãozinho, né? Muito bem, Joãozinho, mas posso saber se seu pai fez a lição junto com você?
E aí o Joãozinho responde: claro que não, professora. Ah, que bom, Joãozinho. Ele fez tudo sozinho, né? Então, o Joãozinho, ele realmente é terrível. Todo mundo sabe que ele não aprende, mas ninguém sabe por que ele não aprende. Então, a piada é um recurso importante. Tirar uma aula para contar piadas ou criar piadas sobre determinados assuntos é uma forma, então, de trabalhar conteúdos de forma mais lúdica e dinâmica, né? Além de poemas, poesias e cordéis, tanto crianças quanto alunos adultos adoram trabalhar poemas, criar poemas. Isso estimula muito, mas muito mesmo o cérebro, produz muita dopamina no cérebro. Então, a sensação de prazer quando você produz um poema sobre um assunto, sobre um conteúdo que você acabou de estudar, isso ajuda muito no aprendizado. Assim como utilizar de propaganda, elaborar propagandas ou anúncios, né? Uma vez eu trabalhei os filósofos da natureza, são os filósofos lá do início da filosofia, e tem um deles, que é o Tales, que fala que tudo veio da água, que o mundo se originou da água. Então, cada aluno podia escolher entre água, terra, fogo e ar para fazer, elaborar uma propaganda sobre aquilo. E aí a imaginação deles foi longe, né? Teve um que elaborou, por exemplo, galões de água mineral com o nome do filósofo, Tales de Mileto. Então, é um recurso que pode e deve ser utilizado. O psicodrama, já estou finalizando, a gente já falou do psicodrama, né? E o psicodrama, ele é bastante interessante porque ele permite uma dinâmica em sala de aula, assim como você utilizar o teatro, né? Pode ser um recurso, principalmente em aulas de história, né? Que vai valer a pena investir nisso. Utilizar quadrinhos, pequenos quadrinhos, porque eles, assim como a charge, eles têm uma mensagem bastante interessante, mas ao mesmo tempo eles trazem uma criticidade muito interessante. Então, encontre um quadrinho sobre o assunto que nós estamos trabalhando. Uma vez eu fiz isso com uma disciplina, filosofia, que trabalhava lógica. Então eu pedi para eles encontrarem quadrinhos nos quais os personagens utilizavam lógica. Então é um recurso bastante utilizado, né? Questão do relato de experiência, eu chego para vocês e digo assim, olha, na próxima aula, vocês vão falar sobre qual foi a experiência que vocês tiveram dentro da disciplina de mídias e educação. Então, trazer esse relato de experiência é muito importante. Na psicologia, no curso de psicologia, eu utilizo muito esse recurso quando a gente estuda uma obra de um filósofo chamado Kafka, que se chama A Metamorfose. Ele vai contando como é que ele virou um inseto e tal, né? E aí depois eu peço para eles fazerem um relato de experiência de quando na vida deles eles se sentiram insetos, né? E sai muita coisa interessante ali, tá? O romance, fazer uso do romance, ou seja, o romance ele não é necessariamente algo afetivo, né? Mas ele é uma história que é contada, que tem começo, meio e fim, uma viagem, um encontro, enfim, né? Questão do roteiro de viagem, estabelecer um roteiro de viagem no começo do semestre, é mais ou menos como você colocar um contrato pedagógico também, né? Então as duas coisas podem dialogar nesse sentido. A própria dramatização e a teatralização, conforme eu mencionei anteriormente na dramatização, né? O telegrama, que é muito utilizado hoje, ou seja, a criança sintetizar o conteúdo numa frase de no máximo 5 palavras, né? Isso no caderno, ou então verbalmente. Trabalha poder de síntese, trabalha foco, trabalha atenção, é um recurso importante. Assim como o suspense, o mistério, o terror, embora com crianças mais novas seja complicado trabalhar isso, elas de fato ficam com medo, mas é um recurso que você pode utilizar também, né? Contar histórias
ou criar histórias a partir de alguns conteúdos que envolvam o terror, o gênero terror. Assim como Trava-Línguas, né? 3 tristes tigres comeram 3 pratos de trigo. Então, Trava-Línguas, eles adoram tanto criar como falar, e você pode fazer uso desse recurso sempre. Assim como a Árvore dos Sentidos, ou o Livro dos Sentidos, elaboraram um livro no qual existem várias texturas, e elas fecham os olhos e elas vão sentindo aquelas texturas, né? São esses os recursos que eu queria, então, me dedicar a pensar com vocês. Filmes: Creche do Papai, Matemática do Amor, Além da Sala de Aula, O Triunfo, Capitão Fantástico, que é um filme que a gente vê ele em currículo, Entre os Muros da Escola, um filme muito bom, Escritores da Liberdade, que vocês já viram, O Substituto, Professora Sem Classe e Substitutos. São filmes indicados aqui. E aí a gente encerra com Paulo Freire novamente. Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que a Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Tá? Então, esse seria o segundo assunto que a gente propôs trabalhar